Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, muita paz, estamos de volta junto com a Regina Célia. Sim, Jesus nos conduza. Eduardo Araújo. Olha, ela hoje nos apresentou, ela tá boazinha, viu? De vez em quando ela tá boazinha. Tem uma brisa. Graças a Deus. Aqui por perto. Deve ser Dona Joana de Anjos, que tá próxima. SOS Joana. Olha só, é outro programa. SOS Joana, dentro da casa da gente. Mas olha, nós vamos concluir hoje o último capítulo do livro Plenitude. Né? E qual é o próximo? O próximo? É surpresa? O próximo livro, não. Momento de Saúde e de Consciência. É tudo que a gente está precisando, né? Momento de saúde. É a sequência da obra dela. Nós já estivemos pesquisando e vamos continuar. Então, o programa de hoje, nós vamos tentar esgotar esse potencial aqui e conversar, porque hoje nós não vamos entrar no outro livro. Sim. Tá bom? Então, nós estamos aonde? Já iniciamos esse último parágrafo. Nós estamos no 11º parágrafo do capítulo 14, Libertação do Sofrimento. Então, último capítulo, 11º parágrafo. Regina Célia. Bom, o Espiritismo, em razão da sua complexa estrutura cultural, científica, moral e religiosa, é a doutrina capaz de equacionar o sofrimento, liberando as suas vítimas. Carl Gustav Jung foi possivelmente quem melhor penetrou a realidade do sofrimento, propondo a sua elucidação e cura. Enquanto a preocupação geral se baseava nos resultados físicos, no bem-estar emocional, sob a angulação médica, ele recorreu a 2 métodos para encontrar-lhe a gênese e a solução: os sonhos e a imaginação. Interessante, né? Ele, como um médico, né? Um psiquiatra. Eu gosto muito de ler as coisas dele. Discípulo de Freud, né? Que foi um grande também cientista, uma pessoa que é muito criticado, Freud, né? Mas a gente deve muito a ele também. Era um momento delicado que o Freud começou a desenvolver as teorias. Freud também médico, psiquiatra, e o foco era todo na doença, o foco era todo no organismo, na parte mental, e o Freud vai descobrir, através das pesquisas, com a hipnose, nos estudos com Charcot, de que na verdade o inconsciente é que prevalecia. E hoje nós sabemos que esse inconsciente é muito mais profundo do que o Freud podia imaginar ou quis mexer. Que o inconsciente, na realidade, ele é o conjunto das múltiplas existências que nós já tivemos aí ao longo da nossa vida espiritual. Então nós trazemos esse inconsciente. E o Jung, ele vai ampliar ainda mais, trazendo a questão do inconsciente coletivo, que é de toda essa geração de espíritos que a gente traz, a nossa história, os nossos antepassados. E o Jung também vai focar no seu tratamento na questão dos sonhos e da imaginação, o que era bem diferente de um contexto médico e clínico, né? Exatamente. Então eles foram revolucionários para a época deles. É isso aí. Missionários, né? Vamos lá. E condiz com o que Joana começa falando, né? Que a doutrina espírita, ela vai fazer essa ponte muito bem com a ciência, no sentido de que ela tem uma estrutura cultural, científica, moral e religiosa. Você está falando, estou lembrando assim, porque a Joana, certa vez perguntou, será que a Joana estudou com Jung? Eu falei, será que o Jung não estudou com ela? Né? Porque Cusa foi o instrutor dela lá na época de Jesus, não é? E aí nós vamos observar o perfil de alguns espíritos, como Joana de Ângeles. Aí tem Anísia da Silveira, não é? A Anísia conheceu pessoalmente o Jung. E a Dona Ivone, que a Dona Ivone tem o componente mediúnico e a maretinha dela, por conta dos suicídios lá de trás, a vida que foi e o trabalho mediúnico que ela desenvolve enquanto espírito. Puxa, como nós devemos a essas baluartes aí, né? Tudo que a gente tem hoje e tudo que ainda está aí para ser descoberto, né? É verdade. Nós devemos muito e agradecemos imensamente tudo aquilo que eles trouxeram para nós. Fico imaginando esses espíritos debruçados sobre a nossa luta
com o olhar transcendental de um espírito que já fez um percurso, não é? E tem uma vivência de acompanhamento das dores de outras pessoas. Muito bom. Verdade. Olhar o ser humano não só como matéria humana, mas como um todo. Faz a diferença. É sim. Vamos lá. Embora reconhecesse que toda generalidade peca por insuficiência de recursos para o atendimento, desde que cada caso é específico e exige uma linguagem terapêutica especial, adotava os 2 comportamentos como método eficaz para os resultados saudáveis. Ao mesmo tempo, recomendava o apoio religioso, portador de excelentes contribuições para a cura da alma, na qual se cediam todas as causas do sofrimento. E aí você vê que aí começou a grande divergência, né, entre o Freud e o Jung, porque o Jung ele tinha essa coisa, ele gostava dos estudos esotéricos, ele gostava dos estudos da filosofia oriental, e o Freud entendia que ele acabava caminhando por um terreno muito místico, e isso incomodava. Não que ele não fosse científico, ele era, mas ele tinha uma atração muito forte por esse lado espiritual, sobretudo do Oriente. E das pesquisas que à época já aconteciam, das pesquisas psíquicas, mediunidade, reencarnação. Jung se interessava por isso tudo. E aí foi quando o Freud justamente chega para ele e fala que a psicanálise já era muito atacada. O que o Freud estava certo. A psicanálise era, naquele momento, atacada, mal vista no meio acadêmico, no meio científico. E ele diz, você quer se envolver com o ocultismo? Então, para o Freud, tudo que nós estudamos hoje, os fenômenos, isso era ocultismo. Não se meta com isso. Isso é da ordem do sobrenatural. Isso não é ciência. E aí foi que começou a haver um pequeno racha entre os dois de entendimento. E o Jung caminhou por um lado, o Freud seguiu com a psicanálise, né, da forma que ele entendia do outro. E 2 experiências fantásticas, tanto uma quanto outra, que juntas como auxiliam a todos. Né? Não podemos descartar, espírita, não podemos descartar de jeito nenhum, nenhum nem outro. Porque o ser desencarnado, a ânsia de felicidade também pulsa nele. Sim, sim. Né? A morte não existe. Verdade. E a desagregação física das moléculas não cessa. E ele recomendava, né, que é uma coisa interessante para um médico, né, e fica aí a reflexão para os médicos da atualidade, que a Joana coloca aqui, que ao mesmo tempo recomendava o apoio religioso. Ele entendia, né, que esse apoio trazia excelentes contribuições para a cura da alma, na qual se cediam todas as causas de sofrimentos. Muita gente tem preconceito contra a religião, eu sempre falo isso para as pessoas, né? A pessoa fala assim, eu estou indo no centro espírita, eu estou indo na igreja, minha vida não melhora em nada. Por quê? As pessoas não entenderam qual é o papel espiritual na vida. Qual é o papel da busca religiosa? O fato de você estar numa igreja, de você estar num centro espírita, não vai impedir você de perder um emprego, não vai impedir você de sofrer uma calúnia, não vai impedir você de ter uma doença física, um câncer, de ter um infarto. Divaldo Franco está aí, né? Teve infarto, Chico Xavier teve angina forte, glaucoma, Francisco de Assis teve câncer, teve lepra, Por que as pessoas ainda entendem a religião como se fosse algo para nos... Salvação, né? Não, para nos blindar. Eu estou no templo de Deus, eu estou na casa de Deus, nenhum mal pode me acontecer. Não é isso. Quando o Jung, Joana destaca isso aqui, ele diz que era importante a busca do apoio religioso, é para a questão emocional, que nós falamos anteriormente. Sim. Quando você tem um suporte religioso na sua igreja, no seu templo, a dor vai chegar, mas a sua resistência vai ser maior. Exatamente. A sua força e a sua coragem para lidar com o problema, com a dificuldade, vai ser muito mais forte. Você vai raciocinar melhor, você vai buscar... Os próprios cientistas que são ateus, eles reconhecem que a fé ajuda na cura. Com certeza. Não que eles acreditem em Deus, não que eles acreditem na alma, eles dizem que é um efeito químico cerebral. Sim. Eles falam que quem tem fé tem reações químicas cerebrais, a produção de hormônios cerebrais que ajudam na cura do câncer. Eles já fizeram pesquisas sobre isso. Sim. Eu tenho até um videozinho de um médico
cardiologista, que ele fez essa experiência com várias pessoas e ele catalogou cada uma e metade ele contratou ou falou para pessoas que orassem para aquelas pessoas. A outra ele não falou nada, a outra metade. Ele viu a grande diferença que foi daqueles que conseguiram captar essas energias do pensamento que foi enviado por aqueles que oraram por eles. É fantástico esse vídeo. O médico não fala que é espírita nem nada. Ele fala da experiência que ele fez como cardiologista. Por isso que eu lembrei desse trio. Joana de Cusa, porque tem a religiosidade, né? A Nise, a doutora Nise, porque ela teve um olhar científico sobre a alma humana, mas com a sensibilidade, registrando a sensibilidade dessa alma. Ela não parou só no olhar científico do mundo, tanto que ela teve aquela aproximação com Jung e conseguiu pesquisar sobre o inconsciente, né? E a Ivone, a dona Ivone, por conta do potencial, né, dela, o passado e o amparo psicológico da religião, né? Que com a doutrina espírita isso ficou mais consolidado nela. E esses valores dos cuidados da alma humana através dessa leitura que a Nise fez. É muito interessante. Imaginando uma conversa entre as três. Poxa, um belo dia eu parei para refletir, porque minha vida começou a dar um nó, a reviravolta. E aí eu pensei, puxa, antes de eu adentrar a doutrina espírita, a minha vida era muito calma. Era uma vida normal, eu trabalhava normalmente, eu não tinha problemas familiares, eu não tinha problema de ordem nenhuma. Um casinho aqui, outro ali, mas nada. Depois que eu entrei na doutrina espírita, de cabeça mesmo, há 32 anos atrás, a minha vida começou a mudar, aparecendo problemas enormes que se perpetuam até hoje. Então, se eu não tivesse essa consciência de que eu estou ali para isso, para compreender todos os motivos, para compreender, eu não teria ficado. Porque eu iria pensar ao contrário. Poxa, vou sair, porque depois que eu entrei nisso, a vida mudou. Não, mas aí eu, graças a Deus, eu refleti, compreendi. Isso aqui está para me fortalecer. Foi uma estrutura que me foi oferecida para me preparar para o que vinha depois. E agradeço sempre eu ter investido naquilo, ter insistido nisso. Vamos lá, Regina. A individuação e a marcha na direção do numimoso constituíram-lhe valiosos mecanismos terapêuticos para os problemas dos pacientes que o buscavam. A promoção moral proposta pelo Espiritismo e a contribuição extraordinária que dá pelo fato de ser a alma imortal, herdeira dos próprios atos, que equivocados são geradores de sofrimentos, e da reencarnação, em cujos renascimentos o ser espiritual se depura, mediante, não raro, o sofrimento, constituem terapias irrecusáveis no programa de eliminação da dor no homem e na terra. Interessante, né? Porque ela vai falando da individuação e a marcha na direção do luminoso, quer dizer, é que nem a lagarta lá, que passa por aquele processo, entra no casulo, né? Elabora tudo para depois transcender na borboleta, na leveza da borboleta. Exatamente. É o ser luminoso, esse trabalho interno de iluminação interior. E aí ela diz aqui que o fato de ser a alma imortal, herdeira dos próprios atos que equivocados são geradores de sofrimento. Sim. Então, quando nós nos equivocamos, nos apartamos das leis de Deus, é daí que vem o sofrimento, daí que começa. Muito importante esse pedaço aqui, achei importantíssimo. E esses sofrimentos são geradores aliás, esses equívocos são geradores de sofrimento que vão se tornar o combustível para a iluminação. Exatamente. Porque ninguém faz essa jornada de iluminação interior com o combustível do outro. Não. Nós podemos caminhar com o outro, mas a estrada é individual. Então estamos ao lado, pode até mas fazer claridade para que o outro enxergue um pouco o caminho. Sim. Porque quando você faz esse trabalho, você é uma referência de o que o outro também pode conquistar.
Exatamente. Né? Mas é o outro que tem que ser. Tanto Jesus, brilha a vossa luz. Ele disse assim, vou acender a luzinha sua, hein? Ele não falou assim, não. É individual. Cada um tem que procurar o seu caminho, cada um tem que iluminar a sua estrada, contando com a ajuda de amigos, de parentes, mas o caminho é meu. Eu tenho que escolher esse caminho. Isso mesmo. Né? Então, assim, a gente está nessa busca, né, desse luminoso, que é o encontro consigo mesmo. Né? São os espíritos puros, né? Sim. O espírito puro alcança esse luminoso, né, que é o reconhecimento de si mesmo, como Jesus chega ao ponto de dizer, né, que eu e o Pai somos um. Vós sois deuses. É o caminho, Vós né? sois deuses. E quando Paulo também, de alguma maneira, caminhando rumo a esse luminoso, ele fala que eu já não sei se sou eu quem vivo, ou se é o Cristo quem vive em mim. Linda É todo um processo né, dessa individuação, né, desse auto-reconhecimento, desse crescimento espiritual. Que coisas são conceitos que o Jung foi trabalhando, né? São termos muito técnicos, mas que a gente não tem que se preocupar com isso, não é esse nosso foco aqui. Mas mostrar que era um homem, né, que Joana respeita como cientista, que já tinha uma abertura para uma visão maior. Uma visão holística, né? É evidente que ele teve muita dificuldade em assumir alguns posicionamentos, como, por exemplo, diante da reencarnação. Ele teve medo, porque ele ficou mais nos conceitos do inconsciente coletivo, né, que ele considerava que era algo que era mais palatável, né, para as pessoas naquele momento. Porém, só a reencarnação realmente é que vai explicar verdadeiramente o que é a realidade do sofrimento. O inconsciente coletivo, ele coloca que ele não se desenvolve, ele é herdado. Como é que ele entendia isso? É um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhadas por toda a humanidade. O inconsciente coletivo, segundo ele, seria um reservatório de imagens latentes chamadas de arquétipos, ou imagens primordiais, que cada pessoa herda de seus ancestrais. É como se a gente herdasse isso geneticamente, mas na verdade não é. Cada um herda de si mesmo. Herda de si mesmo, porque nós, os nossos ancestrais, somos nós mesmos, em outras encarnações. Ele sabia disso. Quem lê o último livro dele... Uma experiência familiar que mostrava. Quem lê o último livro dele, chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, lá ele deixa muito claro que ele sabia disso tudo, mas ele não teve coragem, e eu entendo pelo contexto histórico, os ataques, as perseguições, não era o momento. Né? Seria abortado. Sócrates, muita coisa ele não revelou. Ele teve várias experiências ditas na época, chamadas sobrenaturais, mas que ele via que não era, que era a questão dos sonhos conscientes, lúcidos. Ele teve sonhos premonitórios, ele encontrou com pessoas desencarnadas durante o sonho, ele teve várias provas. É por isso que Joana cita muito o Jung, nesse sentido, porque ele deu essa abertura. As próprias ciências psicológicas hoje, muitas se baseiam, né? A própria psicologia transpessoal tem em Jung um daqueles que foram seus iniciadores, junto com outros companheiros, mas que deram essa abertura para uma visão de uma psicologia mais ampla, espiritual, mais ampla. Como o próprio nome diz, né? Da alma, uma psicologia da alma, que depois ela foi levada para o campo da mente, mas no sentido estritamente materialista. Joana, ela é muito positiva quando ela diz que o homem é herdeiro de si mesmo. Então, quer dizer, nós herdamos tudo o que é nosso, não dos outros. É a nossa maletinha de voo. Exatamente, exatamente. Temos que terminar a leitura aí, ó. Falta pouco aí. Vamos lá, Regina. Último parágrafo. O sofrimento tem vigência transitória, por ser efeito do desequilíbrio da energia, que, direcionada para o bem e para o amor, deixa de desarticular-se, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral, que a todos no mundo está reservada pelo Pai Criador. Quer dizer, nós que passamos por sofrimentos, nós temos que ter muito em mente essa consciência, que nós temos que direcionar esse sofrimento para o bem, para a paz, para o amor, para depois nós chegarmos a essa plenitude que todos nós queremos e procuramos e estamos aí aprendendo, né, para que a gente tenha uma saúde integral que todos nós, a todos nós foi reservada por Deus, que nos criou simples e ignorantes, mas todos fadados à perfeição.
Quer dizer, a sua dor, a nossa dor tem prazo de validade. Tem. Desperte e seja feliz. Problema. Quando nós despertamos, tudo, ressignificamos tudo. E aí entendemos o sentido da vida. Exatamente. Não é? Nos projetamos no futuro na certeza de que ele é conquista. Com certeza. Mas, né, ainda temos um longo caminho, né? Porque se a gente parar para analisar, a nossa história espiritual é uma história espiritual muito complicada, né? A gente não tem condições de regredir. Eu lembro muito da Dona Laura no livro Nosso Lar, quando ela está se preparando para reencarnar, e o benfeitor diz para ela que ela só tinha autorização de recordar 300 anos antes. O que são 300 anos na vida de um espírito? E olha que Dona Laura é um espírito esclarecido. Ela estava lá em Nosso Lar orientando André Luiz, né, deu muitos conselhos maravilhosos para ele, né, era mãe de Lísias, do enfermeiro. E quando eu vejo que ela não tinha condições de recordar antes de 3 séculos... Eu não posso recordar nem minha última vida, nem o que eu fiz ontem. Então, assim, a gente ainda temos que estar preparados para lidar ainda com as dificuldades, com a dor, com o sofrimento, com serenidade, entendendo que faz parte de um aprendizado às vezes difícil, doloroso, mas, inegavelmente, a dor nos faz crescer. Sim. Como espíritos rebeldes que somos, quando está tudo bem, a gente geralmente acomoda e se esparrama. Para que a gente tenha essa certeza, a confiança é um fator muito importante. A gente confiar, acreditar, mas confiar, pé no chão, né? Fé raciocinada. Então você que está em casa, pois é, coragem, não desista. Você que está em casa, entendeu? E você que está aqui também. Todos nós. Porque o radinho, né, a internet faz com que a gente entre na sua casa, né? Exatamente. E muitos ouvintes nossos falam que a grande companhia deles somos nós, né? E a gente fica muito feliz de estar agora com você e saber que quando terminar esse programa vai vir outro programa com outros companheiros, com outras palavras positivas, com outras reflexões. E a gente tem que se alimentar dessas informações positivas. Essa conexão, né, que a rádio faz entre um programa e outro. Que a doutrina espírita nos traz, né, daqui a pouquinho a Ave Maria, né, que é um momento de oração onde várias pessoas se congregam, se reúnem, né, para orar a Mãe de Jesus, né, nesse horário que é um horário realmente sagrado, que tem uma egrégora muito poderosa. Os nossos irmãos católicos também param para fazer a sua oração nesse horário. Então que a gente confie, né? Seja qual for a dor que você está passando agora, confie. Você não está sozinho, né? A espiritualidade está aí do seu lado, a Rádio Rio de Janeiro está aí do seu lado. Sim. Na certeza de que, eu anotei aqui quando começou, que Jesus não nos abandona. Ele nos sonda, nos conhece e nos ama. Mas olha, eu não sei porquê, anotei, está aqui. Eu anotei uma música da tia Vilma, que eu vou ler a letra. É o bem, onde ela diz assim: seja pobre ou seja rico, bem sabido ou gênio até, tudo que você sabe, tudo o que você tem, não traduz bem o que você é. Verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem esse bem nos traz. Então fica essa mensagem aí da tia Vilma, não é? Para que você tenha certeza que você, essencialmente, você é aquilo que você projeta para o outro. Então, que a sua dor seja transmutada numa proposta de renovação por onde você passar. Plenitude. Chegamos ao final. E o próximo livro, o pessoal já ir se preparando. Momentos de saúde e consciência. Então, próximo programa, estejamos juntos com Momentos de Saúde e Consciência. Isso. Com Joana de Ângeles. Muita paz a todos. Muita paz, que possamos continuar confiando e passos firmes na direção do bem. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.